Você já se sentiu perdida, como se não se encaixasse em lugar nenhum? Por muito tempo da minha vida, eu me sentia assim. Eu tentei várias coisas e nada dava certo. Até que eu comecei a ficar incomodada e eu nem sabia com o que algo estava me incomodando. E eu comecei a perder o sono pela madrugada, me sentia como se não encaixasse mais no mundo. Até conversava com a minha mãe, que achava que ia procurar um psicólogo, porque eu não estava me entendendo. Mas na verdade a gente não se entende longe de Cristo. Só depois eu fui entender, só hoje eu entendo. E até que um dia, sentado aqui nesse sofá, era 3:30 da manhã mais ou menos. Aquela coisa de mãe e esposa, a gente levanta de manhã para tomar água, para ir ao banheiro, a gente olha o marido, olha o filho, está tapado. Já tinha feito tudo isso. E meio que eu sentei aqui e fiz assim: Senhor, eu quero dormir, porque daqui a pouco eu vou levar meu filho para a escola. E eu vi nitidamente a voz de Deus falar assim para mim: tu faz tudo menos ir para minha palavra. E para quem já ouviu a voz do Senhor, jamais esquece, jamais se confunde. Eu saí daqui do meu sofá e fui lá pro meu quartinho, que era o quartinho da bagunça, hoje é meu quartinho da oração. Peguei a minha Bíblia, sentei lá na minha cadeira, na minha mesa e falei assim com o Senhor: Senhor, o Senhor já falou comigo na palavra. Se o Senhor tem algo para me falar, fala comigo agora, Senhor. E abri aqui em Salmos 139, capítulo 139, versículo 13, que fala assim: Pois possuíste dos meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Olhei assim meio que não entendi, no ventre da minha mãe. Deus me cobriu no ventre da minha mãe? Como assim? Aí eu fechei a Bíblia e falei assim: na minha família não tem nenhum crente, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, só minha irmã é crente. Minha irmã é meu cunhado. Mas aquilo começou a me incomodar. Eu abri a Bíblia novamente e abriu aqui em Jeremias 1:5, que fala assim: Antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saíste da madre, santifiquei a nações, te dei o profeta. Ou seja, confirmando aquela mesma palavra, que Deus já me conhece. Antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. E se você que está ouvindo esse vídeo, que ainda vai ver esse vídeo, eu quero te dizer que você não está nessa terra por acaso. Porque antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha uma promessa para a tua vida. Eu tive um projeto contigo. Você não está nesse mundo por acaso, assim como eu descobri que eu não estou nesse mundo por acaso. E depois daquele dia eu comecei a ter experiência com o Senhor. 3 horas da manhã, sempre às 3 horas da manhã, eu tive um sonho. Que eu tava na cama, daí o meu marido pegou, olhou pra mim e falou assim: tu tá sem sono? Aí eu disse: é. Aí eu assim pra ele: agora eu dei pra acordar toda vida às 3 da manhã. Aí ele assim pra mim: eu acho que Deus quer falar contigo. E nisso eu acordei, mas fiquei meio assim. Quando eu fui pegar meu celular, que hora que era? 3 horas da manhã. Aí eu olhei pra ele dormindo. Aí ele disse: Aí eu chamei ele: acorda, acabasse de falar comigo agora. Ele assim: eu não, tô dormindo. Aí eu levantei e entendi que não tem como a gente escapar do Senhor. Porque tu vai se sentir perdida toda a vida, até teu encontro com Ele. Porque Ele está te chamando, Ele vai chamando, Ele vai incomodando, Ele vai incomodando, vai incomodando. Como eu me sentia, que eu não me encaixava em lugar nenhum, porque a gente não se encaixa em lugar nenhum. E qual é o nosso propósito aqui na Terra? Para que Deus colocou a gente aqui na Terra? Para a gente ter relacionamento com Ele. E como é que a gente tem relacionamento com Ele? Aqui na palavra. Se tu não sabe como ter um relacionamento com Deus, começa pela oração. E fala assim: Senhor, aqui está a tua palavra. Desvenda os meus olhos
Tira o tapão dos meus ouvidos, toda distração. Fala comigo. E aqui o Senhor vai falar com você. Ele vai te revelar o plano que Ele tem na tua vida. Porque na vida de cada um, Ele tem um plano. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Jesus morreu lá naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Ninguém nessa terra é santo, só o Senhor é santo. Só Ele é santo, ninguém é santo. A gente vai se consertar ao longo da nossa vida, a gente vai tentar se consertar. Mas na verdade, que perfeito é só Cristo. E depois que a gente aceita Cristo, que o Espírito Santo vem morar dentro da gente, o Espírito Santo que vai trabalhando dentro da gente. Aquela pessoa que era autoritária, que era o meu caso, eu era autoritária, bateu, levou, eu era assim. O Espírito Santo vai te incomodando. Não é assim, tem que ter paciência. Tem que ser submissa, palavrinha difícil pro dia de hoje em dia, né? Que a mulher tem que ser empoderada. Mas empoderada com os princípios da Bíblia, não com os padrões do mundo. Porque o mundo vem nos afastar de tudo aquilo que Deus tem para nós. O mundo é uma ilusão, foi o que eu descobri. O mundo é uma ilusão. É prazer passageiro. Seguir a Cristo não é fácil. Mas pensa o seguinte: quem foi que morreu naquela cruz? Quem foi que passou por todo aquele trajeto, aquele processo doloroso, sem sequer ter nenhuma culpa? Ele não tinha culpa nenhuma. Ele se entregou por amor a mim e por amor a cada um que vai ver esse vídeo. Não foge do Senhor, porque a gente é como se fosse um peixe fora d'água. Peixe morre. A gente, longe de Cristo, a gente está morto. A gente só é um corpo andando aí na terra, sem sentido, sem propósito. Qual é o nosso primeiro propósito aqui na terra? Glorificar, adorar o Senhor. É cumprir o ID. O que é o ID? É falar de Cristo. O que Cristo fez na tua vida. É o que eu estou fazendo aqui. Quando o Senhor mandou eu gravar vídeo, eu não queria. Porque se depender de mim, eu sou aquela pessoa que quer ficar lá sentada no último banco. Só que quando a gente tem um encontro real com Cristo, não tem mais como a gente ficar escondido. Porque Cristo incomoda. O que a gente vê lá fora incomoda. As pessoas morrendo sem entender quem é Cristo, o significado de Cristo, daquela cruz. Que Cristo não veio para nos julgar, mas para nos salvar. Lógico, venha como está, mas não permaneça como está. Porque não é de qualquer maneira. Ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, a gente vai se consertando. Se tu abrir o teu coração, aceitar Cristo, deixar o Espírito Santo entrar no teu coração e aceitar Ele, e abrir o teu coração, abrir a tua vida para a transformação que Ele quer fazer, tu vai entender o que eu estou falando. Porque quem está de fora não entende, assim comigo, como eu estava lá fora, não entendi, achava crente chato, achava que crente gritava. Mas olha hoje, quem é que não que grita, né? Mas dá liberdade para o Espírito Santo, é eu. Então, se a tua experiência com Cristo for ruim, corrigindo, não com Cristo, com a igreja. Porque muitas das vezes as pessoas machucam, as pessoas condenam. Mas Cristo, Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Deixa Ele te conduzir na tua caminhada, na tua jornada. Tu vai entender que longe dEle a gente não tem vida. Longe dEle a gente não tem paz. Longe dEle a gente não tem comunhão. Longe dEle o casamento não funciona. Longe dEle a gente não sabe como educar nossos filhos. Que é tão difícil educar filho hoje em dia. Longe dEle a gente não pode fazer nada, porque Ele é tudo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa força, a nossa perseverança. Pode até passar por um momento difícil, mas é Cristo quem nos dá força, quem nos dá sabedoria. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos usa. Aqui eu não sou nada, eu sou só instrumento. Eu falei para o Espírito Santo, eu vou ligar a câmera e vou falar. Até ia escrever um roteirozinho.
Mas eu pensei assim, não. Se é o Espírito Santo que me conduz, eu vou sentar e vou ligar a câmera e ele vai falar o que ele quiser. A minha boca pertence a ele. Lá como diz em Jeremias 1,9, diz, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. E é isso que ele faz, vem fazendo na minha vida. E quando o Senhor falou para mim que você faz tudo, mas não é para a minha palavra, hoje eu me recordo de João 8,32, que diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a palavra é a verdade. No mundo a gente vive o engano, a mentira, a ilusão. E a palavra é a verdade. É a boca de Deus falando conosco. É a palavra que nos ensina, a palavra que nos conduz. Se a gente dá liberdade do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, a gente vai caminhar por um caminho não perfeito. Mas é só quem vive que sabe. Porque é como se fosse uma fruta muito boa. E eu te falasse, experimenta essa fruta. Aí outras pessoas chegam e falam assim, mas é ruim, mas tu prometou, tu provou. Não julgue a igreja pela experiência dos outros. Procure você ter a sua experiência. Não procure uma igreja perto da tua casa. Procure uma igreja mais próxima da palavra. Porque a igreja perfeita não existe. Pastor perfeito não existe. Ninguém é perfeito. Mas lá dentro a gente tem comunhão. Lá dentro a gente tem apoio. A gente tem ali, ó, segurança. Um segurou na mão do outro. Perfeito jamais vamos ser. Mas se for para te dar um conselho hoje, aceita Cristo. Deixa Cristo te conduzir na tua vida. Você não está aqui por um acaso. Você pode até falar assim, ó, meu pai não me quis, minha mãe não me quis, eu não fui desejado. Fosse desejado pelo Criador dos céus e da terra. Como eu li na palavra no início do vídeo, antes de estar no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Ele te teceu no ventre da tua mãe. Olha que forte isso. Pensa uma pessoa tecendo ali o tecido. Olha o cuidado. E assim foi Deus contigo. E eu não entendia que Deus é o nosso Pai. Eu não entendia isso. Deus era, para mim, na época, Deus é o Criador. Não era o meu pai. Até que um dia eu assistindo um vídeo da Viviane Martinello, ela contou uma experiência dela. E ela, no vídeo ela fala assim, você já pediu pro seu pai aquilo que você quer? E ela disse que pediu, na época queria comprar um chocolate, não tinha condições. E ela pegou e pediu para Deus. Que ela estava com vontade de comer aquele chocolate, não tinha condições. E uma pessoa veio e deu chocolate para ela. Aí na época eu fiquei bem assim, nossa, eu pedi um chocolate. Achei meio que insignificante, né? Tanta coisa eu pedi para Deus, eu pedi um chocolate. Mas aquilo ali era um meio de Deus chamar minha atenção para falar, eu sou teu pai. Eu sou o pai que dou o chocolate, eu sou o pai que dou a vida, eu sou o pai que dou o ar, eu sou o pai que dá o alimento, eu sou o pai que provê, eu sou o pai que te guarda, eu sou o pai que te alimenta. E um dia eu queria comprar uma colônia e não tinha condições de comprar. Aí eu lembrei desse vídeo. Aí eu pensei, vou pedir, será que isso aí funciona mesmo? Aí eu pedi, Senhor, eu quero comprar a minha colônia, agora não dá para me comprar. O Senhor pode me dar essa colônia? Passou um tempo. A minha mãe, no dia do meu aniversário, minha mãe veio com o kit completo. A colônia, o creme para as mãos, o creme para o corpo. E aí? Deus não proveu? Deus não realizou o desejo do meu coração? Eu senti uma coisa tão significante, eu pedi uma... É que eu acho assim, ó, Deus... Tem tanta coisa acontecendo no mundo, eu achei assim, como é que eu vou ter o direito de pedir uma colônia? Com tanta gente passando fome, passando dificuldade. Mas Deus, ele se importa com as tuas pequenas coisinhas. Aquilo que tu acha assim, é insignificante. Ele está lá atento para te ouvir. E para ele te ouvir,
Tu tens que clamar a Ele, pedir a Ele, tens que ter relacionamento com Ele. Às vezes a gente pensa que para clamar, é a oração. O que é a oração? É uma conversa. E como é que a gente tem essa conversa com Deus? A gente abre o nosso coração para Ele. Não tem palavras perfeitas, não tem a oração perfeita. A oração perfeita é aquela que tu faz, aquela que tu dobra teu joelho e fala: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso disso, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Estou triste com isso. Aquela pessoa me magoou, que a palavra diz que a gente tem que perdoar. Se a gente não perdoar, nós não vamos ser perdoados. Porque percebe que primeiro Deus faz na gente. E depois Ele faz através da gente. Porque primeiro a gente tem que ser curado. Não tem como eu falar de cura se eu não fui curado. Eu não sei. Pelo luto, por exemplo. Já passei por alguns lutos na minha vida difíceis, que nem o do meu irmão. Como é que eu vou entender do luto se eu não passei pelo luto? Como é que uma pessoa falar do câncer se ela nunca passou pelo câncer? A gente imagina. É difícil. Mas só quem passou sabe como é que é. Só quem passa sabe o que é. Assim como você está aí ouvindo esse lado, do outro lado, só você sabe como está se sentindo. Às vezes pensa que acabou, que não tem mais solução. Pode até ter recebido um diagnóstico difícil, talvez até de um câncer, de uma AIDS. Mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Ele é o Deus que tudo provê. Que para Ele nada é impossível, não importa a situação da tua vida. Não importa o diagnóstico do médico. Não importa aquela conta que tu quer pagar e que tu não tem dinheiro. Ore a Ele, clame a Ele. Tenha fé. O que é a fé? A fé é acreditar sem ver. Você deseja uma coisa e as circunstâncias são totalmente ao contrário, mas você crê que Deus pode fazer isso. É fé. É você olhar além da circunstância